e eu chamo a atenção dos nossos ouvintes, dos internautas, para uma situação triste, preocupante, que causou muita angústia e apreensão durante todas essas últimas horas em Teófilo Otoni e em várias cidades da nossa região. Chuvas fortes, verdadeiras tempestades caíram em vários municípios da nossa região, inclusive aqui em Teófilo Otoni, de terça para ontem, quarta-feira, ontem também em alguns municípios da região e, infelizmente, sempre aqueles registros que ocorrem em período de chuvas de maior intensidade. A AMUC, a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri, está em alerta máximo, já acionando os órgãos de defesa civil do Estado e também do governo federal para socorrer os municípios da região. Houve inundação em Monte Formoso, em Machacaliza, em Fronteira dos Vales, em Uburatiba, em Águas Formosas, problema de inundação também na cidade de Caraí, em vários outros pontos. O presidente da AMUC, o Weber Neiva, o Vavá, que é também prefeito de Caraí, ele conversou conosco, fazendo um balanço da situação em Caraí. Houve também pontos de inundação naquela cidade, graças a Deus, sem o registro de vítima, e falando a respeito do trabalho como presidente da AMUC, para buscar apoio para socorrer os municípios mais atingidos, como é o caso de Monte Formoso, de Fronteira dos Vales. Em Fronteira dos Vales, por exemplo, a estação de tratamento de água foi atingida e o abastecimento de água para a população está comprometido. Vamos trazer agora um áudio com o presidente da AMUC, Weber Neiva, falando dessa situação em Caraí e também nas cidades da região, da área da AMUC, ao mesmo tempo em que a gente vai mostrando aí imagens lá de Caraí, das chuvas, e também imagens do que aconteceu na região de Fronteira dos Vales e ainda em Monte Formoso. Vamos acompanhar o que fala o presidente da AMUC, Weber Neiva, junto com as imagens na cobertura das enchentes na nossa região nestas últimas horas. Na noite de terça para quarta, do dia 7 para o dia 8, toda a região, nós passamos por um momento de grande quantidade de água, de chuva, num tempo curto. Isso teve como consequência diversas áreas alagadas, diversas cidades comprometidas na sua estrutura, no seu abastecimento de água. No nosso município aqui nós tivemos, basicamente na parte urbana, a questão de lama, de terra, mas sem um dano maior. Tivemos alguns pontos de alagamento, mas também não trazendo dano maior. Não tivemos até então detectado vítimas, pequenos danos materiais. As nossas equipes estão rodando, o nosso município é muito extenso na zona rural, então estamos rodando aí para ver se houve algum ponto de obstrução. Até então, todas as intercorrências estão sendo sanadas. Na parte urbana, nós intensificamos a limpeza com equipamentos, com máquinas, com pessoal, e graças a Deus a gente está passando. Em relação à AMUC aqui, com o presidente da AMUC, a nossa preocupação, ela estende para toda a região. Nós tivemos, por exemplo, em Monte Formoso, uma situação um pouco mais dramática, com casas submersas. Nós tivemos em Fronteira do Vale, relatos também de pontes que foram arrastadas. Enfim, a gente está tentando mapear e somar esforços para a gente poder auxiliar os colegas, auxiliar a população dentro daquela capacidade nossa, que apesar de ser pequena, mas tem um sentimento, tem uma disponibilidade. Ao mesmo tempo, acionamos Belo Horizonte, acionamos Brasília, os contatos que nós temos, Defesa Civil, as empresas de saneamento, para poder nos dar o suporte e atender a população em locais que, por exemplo, ficaram desassistidos de abastecimento. Nós estamos reorganizando a nossa estrutura da AMUC, redirecionando, por exemplo, tínhamos o caminhão-pipa em Ouro Verde e, gentilmente, o prefeito acabou nos cedendo para que a gente pudesse atender Fronteira dos Vales, porque teve um problema de abastecimento de água e, naturalmente, a água é importante. Enfim, estamos mapeando e buscando identificar pontos mais críticos para a gente somar esforços com as ferramentas que nós temos e com aquelas que nós não temos, buscar apoio a nível de Belo Horizonte, a nível de Brasília. Mais uma vez, a gente convoca a população à atenção, à necessidade de estarmos minimamente atentos à previsão do tempo, com cautela. A gente está passando um momento de riscos de chuva um pouco mais intensa, um quantitativo de água mais volumosa. Então, realmente, é essa atenção, é essa necessidade de todos ficarmos um pouco mais cautelosos. Graças a Deus, até o momento, não tem relato de vítimas, mas é importante essa nossa atenção, e que Deus abençoe. A gente sempre fala que a água é vida, É importante, a gente sempre quer água, o excesso pode trazer consequências, mas aproveito também, Ivanilson, mais uma vez, de dizer que apesar de todo o transtorno que a água traz, e é comum nessa época, nem o lado positivo nós da região conseguimos aproveitar,
que é ter essa água reservada para um futuro, porque nós não temos armazenamento, nós não temos barragens. Nem isso fica de legado desse momento chuvoso. Então, todo o dano que traz, mas a gente não consegue absorver porque a nossa região nunca teve essa atenção, essa oportunidade de termos uma reserva de água para atender, inclusive, o consumo humano em épocas de seca. Enfim, né, são pautas que a gente sempre tem colocado e a gente vai batalhar cada vez mais, mas alertando os governantes que nós não podemos ficar só sofrendo na época de chuva com tantas águas, e essa água minimamente poderia servir sendo armazenada se tivéssemos represas, por exemplo, para atender na época da seca. Mas voltando, esse momento é de concentrar atenção nessa época das enchentes, do excesso de água. Então, me coloco à disposição e dizer que estamos somando esforço e Deus abençoa que a gente passe apenas com os danos materiais, que esse a gente consegue repor, mas que não tenha danos à vida. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Agora são 7h44, volta para mim, por favor, as fotos lá de Caraí, essas primeiras fotos aí que você estava citando aí, passando na live, olha, isso aí é o pátio, né, municipal, onde ficam os veículos lá de Caraí, os veículos, os automóveis da Prefeitura Municipal de Caraí. O pátio lá foi tomado pela água, né, olha a situação, né, a água tomou conta de todo o pátio lá do município de Caraí, e graças a Deus, como disse aí o prefeito, felizmente não houve registro de vítima, apenas danos materiais, e o dano material isso consegue resolver. O problema é proteger a saúde das pessoas. Coloca essa outra foto aí para a gente ilustrar o que está acontecendo, né? Lá também, ó, é a região lá rural, onde a água tomou conta, invadindo lá casas e também causando transtornos, problemas para os moradores e para as pessoas lá do município de Caraí. Eu peço que você coloque para mim agora aqueles 2 vídeos de Fronteira dos Vales, que também nós rodamos aí nessa matéria com o Weber Neiva. Olha a situação de Fronteira dos Vales, gente. É água quase que no teto das casas. Olha a situação lá em Fronteira dos Vales. Água quase que no teto das casas, uma situação realmente impressionante, né, de muita, olha aí, as casas estão quase que submersas, algumas casas quase que submersas lá na região de Fronteira dos Vales, tamanha a intensidade da chuva que nós tivemos nessas últimas horas, nesses últimos dias aqui na nossa região. Eu vou trazer já um resumo aqui da situação de Teófilo Otoni, em áudio e em vídeo também. São imagens impressionantes, tem veículo engolido por cratera, a comunidade da Lajinha tomada pela água, a escola Irmã Maria Amália, parte do prédio lá cedeu, onde era a antiga biblioteca municipal, hoje serve como um depósito de cadeiras, aquilo cedeu, graças a Deus também não tivemos vítima, mas serve de alerta, né, para as autoridades, porque esses prédios públicos, principalmente que abrigam crianças, que abrigam adolescentes, precisam passar por uma reestruturação. Graças a Deus nós tivemos apenas danos materiais,